Que a graça de Cristo esteja com você. Neste domingo, a Escola Bíblica Dominical estará tratando do tema Jesus e o seu sacerdócio eterno comparado ao sacerdócio de Melquisedeque, um servo de Deus que no Antigo Testamento esteve em um encontro com Abraão e o abençoou pelo Deus Altíssimo. Pouco sabemos sobre Melquisedeque. O que nos importa é a ponte que o autor aos Hebreus construiu entre este sumo sacerdote e Cristo. Por que ele utilizou-se de Melquisedeque e não de Levi? Ele fez um contraste. O sacerdócio levítico era transitório, voltado com exclusividade para a antiga aliança, para o Velho Testamento, que o autor aos Hebreus diz que são sombras de Cristo e não a realidade em si. Aliás, o autor aos Hebreus sempre pontua que ele está contrastando Cristo com os arquétipos de pensamento da velha aliança. Lá na velha aliança, no Antigo Testamento, estão as sombras, e Cristo é a realização daquilo que tinha sido profetizado, tanto em palavras quanto em tipologia. Quando Melquisedeque ele vem para a história, é justamente porque o autor aos Hebreus está construindo uma gradação cristológica. O que é gradação cristológica? Ele construiu o primeiro degrau, agora ele constrói o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Ele está sublimando a cristologia, mostrando que, se você quiser, você vai buscar em Deus e ele vai aperfeiçoar o teu conhecimento sobre Jesus, degrau por degrau. Isso chama-se gradação cristológica. Ele já comparou Jesus com os anjos e Cristo é superior aos anjos. Ele já comparou Jesus com o descanso do sábado. Jesus é superior ao sábado. Ele já comparou Jesus com Josué. Cristo é superior a Josué. Ele já comparou Jesus com Moisés e disse que Jesus é superior a Moisés. Agora ele chega no ponto, entre o capítulo 5 e 6, que ele chama todos ao amadurecimento cristológico, vai comparar Jesus com o sacerdote, e ele rejeita comparar com os levitas e vai comparar com Melquisedeque. O homem não tem genealogia, portanto, não tem origem. E também não tem fim de dias, não se fala de sua morte. É chamado sacerdote do Deus Altíssimo. E recebeu das mãos de Abraão o dízimo. Portanto, ele é maior do que Abraão. Isto é gradação cristológica. Para que o homem precisa de um sumo sacerdote? Justamente porque o homem e Deus estão separados um do outro, não estão ligados. E Deus ele não pode relacionar-se diretamente com o homem. Ele precisa de um mediador. Este mediador é o sacerdote. É o único que está paramentado para poder se aproximar de Deus e o único que está qualificado espiritualmente para fazer a ponte entre Deus e o pecador. É para isso que nós precisamos de um sacerdote. Abraão, veja só o raciocínio do autor aos Hebreus. Abraão é o patriarca da nação de Israel e de todos aqueles que tiverem fé no Messias. Mas ele é menor do que o sumo sacerdote. Ora, o raciocínio do autor aos Hebreus é esse. Veja só quão grande era esse sumo sacerdote, que inclusive o próprio Abraão, que nós consideramos o maior de todos entre nós, deu dízimos a Melquisedeque. Abraão jamais deu dízimo a Levi. Pelo contrário, o autor aos Hebreus disse que Levi ainda estava nos lombos de Abraão quando deu dízimos a Melquisedeque. Ou seja, Levi paga dízimo para Melquisedeque. Levi é menor do que Melquisedeque. Cristo não é comparado neste episódio nem a Abraão e nem a Levi. É comparado a Melquisedeque.
Só que Cristo, ele ainda é superior, porque Melquisedeque é uma sombra. O nome Melquisedeque significa rei de justiça. E ele também era rei de Salém, rei da paz. O que ele está dizendo? Que Jesus veio superar Levi, que tinha um sacerdócio fracassado, falho, insuficiente, e veio superar o próprio patriarca Abraão. Agora sim, estamos em um Novo Testamento. Jesus é o supremo sacerdote da casa de Deus. Também não tem início de dias, também não tem fim. E Cristo também, segundo o Espírito, não tem genealogia. Não é o Cristo histórico que o autor aos Hebreus está tratando, filho de Maria e José. O autor aos Hebreus está tratando de uma cristologia refinada, depurada, de um outro andar, de um outro patamar, de uma outra categoria. Está tratando de uma cristologia e está utilizando um método de estudo chamado alegórico. Por mais que se fale de Jesus, nós precisamos de arquétipos, comparativos. Nós precisamos superar os comparativos. Temos um sumo sacerdote na casa de Deus, Jesus, superior a Melquisedeque. E perceba, ele é rei da paz. Ele é o pacificador. O homem chega por ele até Deus. E o homem chega justificado, por isso ele é rei da justiça. Você já chega justificado, já chega pacificado. Você já está em uma relação pacífica com Deus, amistosa e justa. É isto que o autor aos Hebreus quer criar na consciência dos seus leitores, de que eles não precisam retornar ao culto levítico, não precisam retornar aos sacrifícios da velha aliança, porque não há mais sacrifício além do sacrifício de Jesus. E não há outro sacerdócio além do sacerdócio de Jesus. Ninguém pode fazer a ponte entre nós e Deus. Ninguém tem esta qualificação espiritual. Ninguém tem essa qualificação cristã, crística, cristológica. Ele é a última ponte, melhor, ele é a única ponte entre nós e Deus. Se isso não for criado na nossa consciência, se isso não for criado na nossa mente, nós vamos querer retornar à prática da religiosidade antiga, que aposta no bom comportamento, que aposta nas boas obras, que procura agradar a Deus através de subterfúgios ou quinquilharias religiosas. Deus dispensa a religiosidade humana, Deus dispensa os sacrifícios de bodes, bezerros ou qualquer outro tipo de indumentária religiosa, porque ele já está satisfeito com o sacrifício de Jesus. Estando satisfeito com o sacrifício de Jesus, ele o recebeu por mãos do próprio Cristo, que é supremo em sacerdócio, em mediação. Ele entende a linguagem de Deus. Ele entende o coração de Deus. Ele conseguiu fazer a paz. Agora, o autor aos Hebreus nos chama a entrarmos com inteireza de coração diante de Deus. Não desconfiados, não medrosos, não temendo ser consumidos pelo fogo de sua ira, mas sim com convicção de fé. Muitos contrastes entre Jesus e as velhas figuras do Antigo Testamento são feitos pelo autor aos Hebreus. Mas ele tem uma queixa. Ele explica e as pessoas não aceitam. Ele explica e as pessoas não entendem. Ele explica e as pessoas não querem aceitar. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa paz. Boa aula de Escola Bíblica Dominical. Em nome de Jesus.